Olá pessoal, vamos começar agora a penúltima aula do nosso curso, o módulo 9, que versa sobre linguagem e lateralidade hemisférica. Os temas sob esse título envolvem a especialização dos hemisférios e as assimetrias cerebrais, a neurobiologia da fala e da compreensão, a neurobiologia da prosódia, fisiologia da leitura, da escrita e da matemática, e o que se chama neofrenologia dos hemisférios especialistas, isto é, uma atribuição de posicionamento nas regiões cerebrais das diferentes funções e a emergência das redes funcionais, como vocês já viram em aulas anteriores. Bom, tudo isso começou com um neurologista francês chamado Pierre-Paul Broca, que em 1864 comunicou à Academia Francesa de Medicina, se não me engano, 7 casos de pacientes que tinham perdido a capacidade de falar. Provavelmente esses pacientes tiveram um AVC e não conseguiram sobreviver. Broca então teve acesso aos cérebros deles e verificou que sempre havia uma lesão situada nesta posição aqui, o opérculo frontal inferior do lado esquerdo. Então essa posição era, para Broca, a região da fala. Por isso ele teria emitido esta frase na academia: nós falamos com o hemisfério esquerdo. E esse dado de Broca, vocês veem, em 1864, ele sobreviveu a todas as técnicas posteriores, inclusive as técnicas mais recentes de neuroimagem, que mostraram esta mesma região com atividade aumentada quando o indivíduo fala. Essa imagem é uma técnica que aplana a superfície cerebral. Isso permite que a gente veja o interior dos sulcos e não apenas a superfície dos giros. A seguir, alguns anos depois, um outro neurologista, que na época estava cursando a faculdade de medicina ainda na Alemanha, Karl Wernicke, identificou uma segunda área que levou o nome dele, que se situava, como vocês veem aqui, no giro temporal, na ponta do sulco lateral, mais posterior. E ele identificou também um feixe que tinha sido descoberto pelos anatomistas um pouco antes, chamado feixe arqueado, aqui mostrado uma imagem de ressonância magnética, e que conecta a região de Broca com a região que ele tinha descoberto, Wernicke. Né? Então, você tem uma área posterior, uma área mais anterior e um feixe conectando essas duas áreas. Isso gerou um modelo para a linguagem que ficou conhecido como modelo clássico, o modelo de Broca, Wernicke, Geschwind. Geschwind foi um neurologista americano, Norman Geschwind, que organizou essas informações e propôs o modelo. Como é que a coisa funcionaria? Se eu preciso responder a uma pergunta falada, eu recebo essas informações pela audição, portanto eu ativo o córtex auditivo, daí a informação vai para o córtex de Wernicke, área de Wernicke, e ela então é identificada como um som linguístico e não um som musical, por exemplo. Esse som representa uma pergunta no exemplo. Essa informação vai agora para a área de Broca, porque eu preciso responder a pergunta. A área de Broca faria então a programação da resposta e o córtex motor, finalmente, vai comandar a resposta adequada. Num outro exemplo, se eu tiver que ler em voz alta um trecho, por exemplo, a informação agora entra por via visual, o córtex visual, também para a área de Wernicke. Então eu identifico o que eu estou lendo com um determinado significado. Isso segue para a área de Broca, daí para a região motora, e por isso eu consigo ler em voz alta o trecho que está impresso na minha frente. Então esse é o modelo clássico. E ele se baseou, como já mencionei, no conceito de afasias. Uma primeira afasia é a afasia motora, ou afasia de expressão, ou ainda a afasia de Broca. Como é que se manifesta essa afasia? A pessoa tem uma lesão na área de Broca, o
opérculo frontal inferior do lado esquerdo, e ele é perguntado pelo médico o que aconteceu com ele. E aí ele responde, como está aqui, segunda-feira, papai Paulo, papai hospital 2, médicos, 9 horas, dentes, ótimo. Então ele emite uma frase que está contextualizada, quer dizer, ele aparentemente entendeu o que foi perguntado, como você vai, como você está, o que aconteceu com você, mas ele não consegue fluência na emissão da fala. Por isso se chama afasia motora ou afasia de expressão, que é uma sintomatologia, um quadro típico da afasia de Broca. Por outro lado, na afasia de Wernicke, quando a pessoa tem uma lesão na área descrita por Wernicke, aqui, o que acontece é que a pessoa responde aquela mesma pergunta, como o que aconteceu com você, desta forma. Queria lhe dizer que isso aconteceu quando ele alugou. Seu boné cai aqui e fica, ele aluga alguma coisa. Aconteceu, em tese, os mais gelatinosos estavam com ele, etc, etc, etc. Então, a resposta indica que a pessoa não compreendeu o que lhe foi perguntado. E, no entanto, respondeu alguma coisa de modo fluente, faz sentido o que a pessoa falou, quer dizer, são frases com verbos, etc., mas não correspondem ao que lhe foi perguntado. Então, essa afasia da área de Wernicke é chamada afasia sensorial ou afasia de compreensão, ou ainda afasia de Wernicke. Wernicke, como tinha conhecimento do feixe arqueado, que eu mencionei anteriormente, imaginou então que se você tivesse uma lesão nesse feixe arqueado, você teria um tipo de afasia chamada afasia de condução. Ele concluiu isso sem ter nenhum caso. Casos esses que apareceram posteriormente foram confirmados por outros neurologistas. Então funcionaria da seguinte maneira: o médico, a médica nesse caso, pede para ele repetir uma frase. O tanque de gasolina do carro vazou e sujou toda a estrada. E quando ele vai repetir, ele repete: a rua ficou toda suja com o vazamento do tanque do carro. Indica que ele compreendeu o que ele foi pedido para repetir. Ele é capaz de emitir a frase fluentemente, mas ele não consegue repetir exatamente a frase. Então, ele compreendeu o que lhe foi dito, ele fala alguma coisa que faz sentido, mas ele, na verdade, não repete. Então, ele não conseguiu comunicação, ou pelo menos essa comunicação ficou indireta entre a área de Wernicke e a área de Broca. Bom, com os métodos de imagem se tornando mais sofisticados, esse aqui até é um método bem anterior à ressonância, né? Foi possível discernir uma complexidade muito maior para a linguagem. Então, quando você ouve palavras, aparece a área de Wernicke, como vocês já viram. Quando a gente fala palavras, aparece a área de Broca, aqui está, e a área motora, obviamente. Mas quando você lê palavras, você tem as regiões occipitais e temporais ativadas, e quando você imagina palavras, uma região à frente da área de Broca, já no córtex frontal mais anterior. Então, isso significa que a linguagem, ela não é assim simples, falar ou compreender, ela tem uma série de subfunções, como a gente vê nesse slide. Isso levou os psicolinguistas a compreender ou a tentar compreender as etapas da linguagem. Então, como que eles definem? A linguagem tem uma primeira etapa de conceitualização, você gera uma mensagem. Para você gerar uma mensagem, você precisa consultar a sua memória semântica. Então, lexicon quer dizer dicionário. Então, você tem um dicionário de significados no cérebro, do tipo como consta aqui à direita. Então, você tem conceitos ligados a transporte, veículos, etc., conectados. Depois, aqui, carro de bombeiros remete a cores, especialmente o vermelho, e aí daí você tem as demais cores, não é? As cores remetem a flores, ou então remetem a frutas, ou então remetem a
aurora, pôr do sol, nuvem, etc. Então, são redes semânticas onde a memória armazena o significado do que você quer emitir como mensagem. Aí você gera uma mensagem pré-verbal que está só no seu pensamento. Ela é muito nítida quando você olha uma pessoa distraída no trânsito e essa pessoa está assim, tipo, falando sozinha. Ela não está emitindo sons, mas ela está mexendo a boca, praticamente falando. Depois essa mensagem pré-verbal é finalmente formulada e aí você precisa codificar na gramática do idioma que você fala. Então, para isso, você tem que consultar o dicionário de regras desse idioma. E, da mesma forma, você precisa codificar a fonologia do idioma, é o dicionário de fonemas, a pronúncia. Isso te gera um plano fonético, ou fala interior, e depois você finalmente articula, programa e contrai ordenadamente os músculos da face e da cavidade oral, da garganta, etc., e sai a frase ou as frases que você quer emitir. Ao mesmo tempo, você ouve o que você fala e isso informa um sistema de monitoramento sobre o que você acabou de emitir. As pessoas que têm surdez, por exemplo, principalmente os surdos congênitos, têm uma fala que tem uma pronúncia diferente. A gente percebe que ela tem algum tipo de dificuldade, mesmo que falem normalmente, porque elas não têm o controle auditivo, elas só têm o controle tátil da sua própria fala, né? Então, isso é como os psicolinguistas compreendem a linguagem. Se a gente considerar agora os léxicons, a representação cerebral dos léxicons, o primeiro deles é o léxico semântico, e a gente vê que eles estão situados no lobo temporal, principalmente as regiões inferiores do lobo temporal. Então, a gente vê aqui em vermelho as regiões ativadas em técnicas de neuroimagem e aqui as regiões lesadas que induzem defeitos na geração e na identificação desses elementos aqui. Pessoas, por exemplo, reconhecimento de pessoas, reconhecimento de animais, um pouco mais atrás no cérebro, está vendo? Um pouco mais atrás também aqui na imagem. Reconhecimento de instrumentos ou ferramentas ainda mais atrás, no caso de lesões e no caso de imagem. Então, isso demonstra o posicionamento dos léxicons semânticos, que são os dicionários de significados. O léxico sintático, ou os léxicons sintáticos, se situam nas proximidades da área de Broca, onde ficam armazenadas as regras do português ou do inglês, qualquer que seja a língua que a pessoa fale. E o léxico fonético fica nas proximidades da área de Wernicke, da mesma maneira, que permitem, então, que a gente identifique a sonoridade típica de cada idioma. Bom, com isso se gerou um modelo bem mais complexo, né, do que aquele modelo clássico, que envolve várias funções, né? Então, não mais apenas você tem a área de Wernicke e a área de Broca, mas você tem uma região onde fica o léxico sintático. A região de Broca passou a ser a região de programação da fala, depois você tem a articulação motora da fala, você tem que conceitualizar, compreender e transformar em conceitos o que você ouviu e o que você vai falar. Essa região de Wernicke antiga passou a ser apenas de identificação de sons linguísticos em contraposição aos sons de outra natureza e, portanto, que permitem compreender e emitir a pronúncia da língua. E aqui, na posição dos léxicons semânticos, você tem as chamadas agnosias, quando ocorre uma lesão. Mas, mais do que isso, o modelo mais contemporâneo inclui um novo conceito que se chama de prosódia e que envolve o hemisfério direito. Então, todas essas áreas aqui que significam a emissão da fala no sentido racional, os significados, etc., são representadas do lado direito como os afetos e as emoções ligadas à fala. Então, a prosódia é uma capacidade que a gente tem de compreender e de emitir, junto com o significado literal
semântico do que a gente está ouvindo ou falando, um contexto afetivo. Então, eu sempre falo, vocês podem imaginar situações de vida em que um não significou sim e um sim significou não. Também, se eu digo hoje está chovendo, vocês entendem como uma afirmativa. Mas se eu digo hoje está chovendo, vocês têm que entender como uma pergunta. E o que mudou? Mudou a acentuação que eu dou, afetiva, vamos dizer assim, da penúltima sílaba. Hoje está chovendo, ou então hoje está chovendo. Então isso muda completamente o sentido de uma afirmação para uma pergunta. Então essa é a famosa prosódia. E o que essa prosódia implica? Implica uma conexão entre o hemisfério direito e o hemisfério esquerdo. Porque o hemisfério esquerdo emite a fala racional, mas emite essa fala associada a tons de voz, gestos, expressões faciais, etc., que podem alterar, modular o significado do que a pessoa está falando e do que a pessoa está ouvindo. Então a prosódia foi identificada como elementos emocionais, aqui nessas regiões do hemisfério direito, enquanto que a linguagem no sentido racional ou fonético foi identificado no hemisfério esquerdo. Então isso é bastante nítido já atualmente. Quem que faz a conexão ou a integração entre esses dois hemisférios cerebrais, um encarregado da fala racional e outro encarregado da fala emocional, ou em outras palavras, a prosódia? É um grande feixe que contém 200 milhões de fibras nervosas chamado corpo caloso. O corpo caloso conecta os dois hemisférios cerebrais e ele é ajudado nessa tarefa por outras duas comissuras, chamadas assim, esse é o termo anatômico para fibras que cruzam no sentido antiparalelo uma com outra, umas com as outras, né? E essas comissuras são a comissura do fórnix, que conecta os dois hipocampos, um de cada lado, e a comissura anterior, que conecta os bulbos olfatórios e regiões do córtex temporal inferior. Bom, o fato de que você tem diferenças funcionais entre os hemisférios levou as pessoas, os neurologistas, os neurobiólogos, a proporem a existência de assimetrias hemisféricas. E a primeira assimetria, o primeiro tipo de assimetria foi a assimetria morfológica. Isso significa que eles foram buscar assimetrias de forma macroscópica do cérebro e não foram muito longe. Aqui, por exemplo, há uma assimetria no ângulo do sulco lateral, que é mais agudo no hemisfério esquerdo do que no hemisfério direito. Mas o que isso significa não se sabe muito bem. Uma forma de assimetria morfológica tem um significado um pouco maior, é a que ocorre no chamado plano temporal, ou planum temporale, do assoalho do sulco lateral, onde fica justamente a área de Wernicke, que seria então um pouco maior no lado esquerdo do que no lado direito. Mas as assimetrias morfológicas não foram muito adiante porque elas são pouco expressivas, elas dizem pouco sobre a funcionalidade dos hemisférios. Então foi preciso evoluir para uma concepção mais funcional, e isso surgiu com o trabalho principalmente de um pesquisador americano chamado Roger Sperry, que ganhou o Prêmio Nobel por suas pesquisas como as que eu vou descrever agora. O Sperry trabalhava com pacientes com o chamado cérebro dividido. Por quê? Porque eles tinham crises epiléticas muito fortes que passavam de um hemisfério para o outro, e a terapia que existia na época era a secção das comissuras cerebrais e a separação entre os hemisférios, o que impedia as ondas epiléticas, né, as ondas eletrofisiológicas, de se transferirem de um lado para outro e generalizarem a crise. Esses pacientes, à luz dos neurologistas, no olhar dos neurologistas, praticamente não tinham sintoma. Então isso intrigou muito o Sperry, porque como é que se explicaria 200 milhões de fibras nervosas serem cortadas e a gente não ter sintoma nenhum observável? Então ele concebeu um experimento chamado taquistoscópico. Naquela época não tinha computador ainda, e que ele
tinha que fazer com uma projeção tipo slide, em que ele projetava numa tela estímulos situados ou no hemicampo esquerdo ou no hemicampo direito, e perguntava à pessoa o que a pessoa tinha visto. E esse estímulo é chamado taquistoscópico, porque ele durava não mais do que 150 milissegundos. Então, ele era extremamente rápido e fazia com que o estímulo do lado direito do campo, aqui nesse caso o L, fosse projetado para o hemisfério esquerdo e vice-versa, o estímulo do lado esquerdo do campo fosse projetado para o hemisfério direito. Isso era função da organização do sistema visual, como vocês podem ver aqui, em que a parte vermelha, hemicampo esquerdo, projeta-se para o hemisfério direito e vice-versa, no caso, o azul. Então, qual era o experimento do Sperry? Ele projetava uma imagem no hemicampo direito e perguntava ao indivíduo com o seu cérebro dividido, o indivíduo com a transecção completa do corpo caloso, o que ele tinha visto. Como a imagem da fruta, no caso, né, que foi projetada no hemicampo direito, acabava no hemisfério esquerdo, a pessoa respondia: eu estou vendo uma laranja. Mas quando a imagem caía no hemisfério direito, proveniente do hemicampo visual esquerdo, a pessoa dizia: não vejo nada. Isso era uma contradição enorme. Quando ele pedia, então, para o paciente estender a mão esquerda e buscar entre várias frutas qual que ele tinha visto, ele buscava a fruta correta, indicando que ele tinha usado o hemisfério direito para comandar a mão esquerda. O porquê dessa síndrome de desconexão interhemisférica foi o fato da ausência do corpo caloso. O corpo caloso tinha sido seccionado, o hemisfério esquerdo, que é o hemisfério da fala, não conseguia saber o que o hemisfério direito tinha visto, no caso aqui, o morango. O grande paradoxo foi quando o Sperry se deparou com casos de pessoas com agenesia do corpo caloso, quer dizer, pessoas que não tinham o corpo caloso desde o nascimento, nunca formaram o corpo caloso. Porque essas pessoas não tinham a síndrome, elas diziam: vejo um morango. Então, como é que pode você ter perdido ou nunca ter tido 200 milhões de fibras nervosas entre os hemisférios e conseguir transmitir informações entre os hemisférios? Então, isso foi descoberto pelo nosso grupo de pesquisa, que identificou a ocorrência de feixes anômalos, feixes alternativos, mesmo em indivíduos que têm aqui, nesse caso aqui, o indivíduo não tem o corpo caloso completamente, tá vendo? Então, as fibras que deveriam cruzar por essa posição aqui, se houvesse corpo caloso, cruzam muito cá embaixo. Então, o cruzamento seria aqui e, na verdade, ele ocorre por aqui, por uma outra comissura chamada comissura posterior. Então, a descoberta desses feixes indicou que estaria havendo uma espécie de compensação entre da função ausente do corpo caloso, ou do corpo caloso ausente com suas funções. E como o grupo de pesquisa identificou nas duas áreas conectadas por esse feixe alternativo a função de reconhecimento de objetos, a ideia foi fazer um teste de reconhecimento de objetos entre as duas mãos. E o teste mostrou que tanto os pacientes com agenesia como os controles eram capazes de reconhecer os objetos igualmente. Os pacientes aqui representados pelas barras azuis e os controles pelas barras vermelhas. Então, nessa função de reconhecimento de objetos, os indivíduos se desempenhavam corretamente, pacientes com agenesia do corpo caloso, né? E isso podia ser atribuído ao feixe que a gente tinha descoberto. Bom, todo esse conceito de lateralidade hemisférica possibilitada pela existência do corpo caloso e outras comissuras levou à concepção de redes da linguagem, como nós já falamos, redes ligadas à fala, mas também a redes impostas ou organizadas pela cultura. É um exemplo muito interessante de como a cultura pode influenciar a biologia.
Então, a rede neural da leitura é uma coisa desse tipo assim, em que vocês veem várias funções conectadas à atenção para a leitura sequencial, reconhecimento da forma das palavras, acesso aos significados, que são os léxicons, né, aqui nessa parte de baixo, a pronúncia, como já mencionei. Então, essas regiões todas, quando são conectadas, atuam em conjunto e permitem que a pessoa leia, né? Isso é um fenômeno imposto pela cultura, pela educação. E outros pesquisadores descobriram que o mesmo acontece para a matemática. Então, vejam aqui representado em verde e em azul, as áreas cerebrais que são ativadas por fórmulas matemáticas ou por números. Então, você pode ver aqui em verde, por exemplo, as regiões das fórmulas matemáticas, aqui num azulzinho mais escuro, as regiões dos números. Esse outro azul aqui corresponde às ferramentas, a uma representação das ferramentas e assim por diante. Então, existe também uma rede cultural para a matemática, o que é uma coisa bastante interessante, porque reflete aquele conceito que a gente viu anteriormente, num módulo lá atrás, que é o conceito de plasticidade. Bom, isso levou tanto os Perry quanto os neurocientistas que seguiram nessa linha a identificar uma especialização entre os hemisférios para diversos tipos de funções. Isso seguia em linha com um pensamento, uma concepção antiga, lá do século XVIII, XIX, de que as funções eram representadas no cérebro. Só que as funções daquela época eram completamente inventadas pelos chamados frenologistas. Então era cautela, espírito secreto, espírito combativo, idealismo, eram funções desse tipo que eram atribuídas assim, meio arbitrariamente às regiões cerebrais. Atualmente, o que se chama neofrenologia é um pouco essa ideia de que as funções são representadas em áreas cerebrais diferentes, e isso é fortalecido pelas evidências em que a gente vê o hemisfério esquerdo envolvido com a escrita, na maioria dos casos, com a compreensão linguística, com a leitura, enquanto que o hemisfério direito é mais relacionado à prosódia, a compreensão da prosódia, a compreensão musical, a emissão da prosódia, etc. Então, de um modo geral, a gente pode dizer que o hemisfério direito representa funções mais globais, mais sintéticas, né? Enquanto que o hemisfério esquerdo representa funções mais específicas ou mais analíticas. Então, obviamente, isso é sujeito a uma grande discussão e o conceito de redes alterou um pouco essa neofrenologia, porque não são as regiões específicas sozinhas que representam essas funções, mas sim elas todas conectadas. Mas, como vocês viram no slide anterior, que eu vou mostrar novamente, a rede da leitura, por exemplo, fica mais representada no hemisfério esquerdo do que no hemisfério direito. Agora eu quero terminar essa aula mostrando para vocês um quadro de Salvador Dalí, que é extremamente interessante e que faz uso intuitivo, ele não sabia disso, mas ele faz uso dessa diferença entre os hemisférios. Então, todo mundo que olha para esse quadro pela primeira vez, ou pelo menos 75% a 80% dos casos, isso vai ser visto por vocês quando vocês agora estão olhando para esse quadro. O que vocês veem é uma pessoa, uma mulher, olhando para um ambiente antigo, né? E vocês veem aqui pessoas vestidas com vestimentas antigas, talvez sejam freiras, talvez sejam mulheres de séculos passados, né, com rostos aqui. E isso a maioria das pessoas vê analiticamente, esse é o detalhe. Mas se vocês prestarem atenção, aqui está o busto de Voltaire, segundo Salvador Dalí. Então vocês podem ver que essas duas facezinhas de pessoas, na verdade, são os olhos de Voltaire, aqui o nariz, aqui a boca, aqui o queixo,
né? E aqui o busto de Voltaire. E todo esse conjunto é o chamado busto de Voltaire, do quadro do Salvador Dalí. Então, agora, os 85% de vocês que não tinham visto o busto de Voltaire passaram a ver, porque eu apontei a existência deles. Então, agora vocês veem as duas coisas oscilam, mudam de uma para outra. Ou vocês veem o busto de Voltaire, ou veem as facezinhas e as vestimentas dessas pessoinhas aqui retratadas. Então, isso significa uma espécie de conflito entre o hemisfério analítico e o hemisfério global, o hemisfério esquerdo e o hemisfério direito. E é um exemplo interessante, representado na arte pictórica do Salvador Dalí, da especialização funcional entre os hemisférios cerebrais. Com isso, a gente termina o módulo. A gente viu aspectos de especialização hemisférica, a neurobiologia da fala, como a gente mostrou, a da prosódia, um pouco da leitura, da matemática e esse conceito de neofrenologia, quer dizer, a representação assimétrica das funções cerebrais nos hemisférios especialistas.